Ei, gente, bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Tô naquele cenário improvisado que eu usei no último vídeo, né, de bate-papo, porque eu não ia gravar agora, e aí, né, Deus mandou gravar, então a gente vem gravar. Mas é porque eu tinha pensado nesse vídeo de uma outra forma, mas a gente sabe quem dá o roteiro, quem manda é ele. E como eu já falei com vocês, eu sou uma mera funcionária, então eu tô aqui só pra obedecer. Então, assim, se ele quis que eu trouxesse a analogia que ele fez comigo aqui pra vocês, é porque é importante. Então, calma aí que vocês já vão entender. Tem um bom tempo que Deus tem me incomodado, tem trabalhado no meu coração sobre a internet, sobre tempo de consumo de telas, sobre todo esse caos da internet. Só que, cara, são muitas coisas, muitas nuances, então assim, digamos que eu ainda estou entendendo, mas como eu tô, né, criando esse hábito de contar pra vocês, documentar aqui processos que ainda não estão finalizados, cá estou eu mais uma vez com mais um processo pra gente ir elaborando isso juntos, tá bom? Vocês vão testemunhando junto comigo, enfim. E por que eu tô falando que eu não ia gravar desse jeito? Porque primeiro, Deus me deu uma ideia alguns meses atrás de eu gravar finalizando o meu cabelo. Vocês já viram Maquia e Fala? Então, tipo, só que ia ser Finaliza e Fala. E aí, sobre algum assunto que eu não sabia qual era. Ele só falou, tipo, grava finalizando o cabelo. Aí eu, beleza. Aí, quando surgiu esse assunto e ele foi me dando o roteiro, né? Eu sentei com ele, a gente foi alinhando ali o que eu ia falar nesse vídeo. Ele falou, nesse vídeo que você vai fazer finalizando o cabelo. Falei, beleza, então. Então eu vou lavar o cabelo, sento aqui e aí a gente começa a papear enquanto eu finalizo o cabelo. Só que tem uns 2 dias que ele começou a me dar uma reflexão sobre lavar o meu cabelo e a internet. Então por isso estou aqui e por isso eu quero passar também essa analogia para vocês. Ele me fez perceber que estar com o meu cabelo sujo me lembra a sensação de estar na internet. E estar com o cabelo limpo me lembra a sensação de quando eu estou fora da internet, quando eu estou fazendo outras coisas que a gente vai conversar depois. E aí isso foi elaborando na minha cabeça, ele foi pontuando coisas e aí eu queria trazer aqui pra vocês também como ele, né, me direcionou a fazer. E aí a partir disso ele falou comigo, você vai começar o vídeo com o cabelo sujo e depois você vai aparecer com o cabelo limpo pra finalizar junto com o pessoal. E eu fiquei, tá bom, né? Então vamos passar essa analogia e tudo mais. E o que que acontece? Ele foi me mostrando, né, e pontuando comigo que quando eu tô com o cabelo sujo, eu fico agoniada, eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas eu não esqueço de modo algum que o meu cabelo tá sujo. Eu sempre tô com a cabeça naquilo, eu sempre tô elaborando quando que eu posso lavar, que horas que vai dar tempo, como que eu vou fazer, como que vai ser minha rotina pra eu conseguir lavar o cabelo. Eu fico agoniada, minha autoestima baixa porque meu cabelo, né, faz muito parte desse... Nosso cabelo, né, faz muito parte dessa moldura aqui. Então, se o cabelo não tá do jeito que eu gosto, eu já me sinto não tão bonita assim, e aí eu vou fazendo penteados, vou dando jeitinhos, e isso ele me fez lembrar que tem muito a ver comigo na internet, a sensação de agonia, a sensação de estafa, a sensação de socorro que eu sinto quando eu estou passando muito tempo na internet, e talvez você se identifique com isso. Essa estafa, esse excesso de informações, esse excesso de coisas e de decisões que você precisa tomar enquanto você está dentro da internet, porque cada vídeo que você escolhe passar ou assistir, cada vídeo que você escolhe se você vai curtir, se você vai comentar, são pequenas decisões que você toma. E isso é um desgaste cerebral. A gente vai conversar sobre muitas coisas, muitos pontos negativos, muitas coisas que Deus foi me fazendo analisar ao longo desse tempo, mas essa é uma das coisas. Gera muito desgaste em nós estar na internet. E muitas vezes a gente usa a internet quando a gente vai descansar. Então, ao invés da gente descansar, a gente fica mais cansado ainda. E quando eu tô desesperada pra lavar o meu cabelo, quando eu estou aguentando mais, tá coçando, não tem mais penteado que dê jeito, que vocês veem aqui, ó, tá vendo, ó? Não tá dando, gente, não tá dando mais. Eu preciso lavar esse cabelo, aqui tá todo embolado, assim como as minhas ideias quando eu estou na internet, todo embolado, todo cheio de frizz, assim como a minha mente fica quando eu estou mergulhada na internet por muito tempo. Então, a partir do momento que eu estou nessa agonia e eu lavo o meu cabelo, é a mesma coisa que quando eu saio da internet e respiro. Mesma coisa de quando eu saio da internet e vou apreciar a natureza, vou descansar no Senhor, vou fazer outras coisas e começo a me voltar para o que o Senhor tem me mostrado que realmente vale a pena, sabe? E que a internet é como um mural
que tampa, sabe? É como se tampasse tudo que realmente importa. Então, enquanto a gente tá ali na internet alienado e hipnotizado com aquele tanto de informação, com aquele tanto de coisa, a gente não vê o que a gente realmente precisa ver e principalmente a gente não vê Deus falando com a gente. Muitas vezes eu já achei que Deus não estava falando comigo, mas é porque eu não estava ouvindo. Eu estava ocupada na internet, eu estava ocupada com todo o caos e todo esse excesso que a internet traz, então eu não tinha tempo, não tinha espaço em mim para ouvir ou refletir o que Deus me falava. Então, ele queria falar sobre isso com você. Então, eu coloquei aqui a problemática, eu vou ali lavar o meu cabelo e eu já volto pra gente continuar falando sobre isso e como finalmente se sentir de cabelo limpo. Você que, principalmente a mulher, né, vai me entender. Você aquela sensação de cabelo limpo? Você tá precisando desse detox, você tá precisando se afastar um pouco na internet, eu tenho certeza. E o que eu tô falando aqui não é, ai, talvez Deus queira isso pra você, talvez você precise se afastar da internet, talvez... Não, gente, tá todo mundo precisando, tá todo mundo estafado, tá todo mundo cansado. Então, seja em pequena escala ou grande escala, eu tenho plena certeza que o modo que você tá hoje consumindo a internet não é o que Deus tem pra você. Ele não quer que a gente saia da internet, e nós vamos conversar mais sobre isso, mas nós precisamos usar essa ferramenta com sabedoria. Então, independente da forma que você usa, se você usa muito, se você usa pouco, se você tá confortável com isso ou se tá te incomodando, eu tenho plena certeza que esse não é o plano de Deus pra você, porque ele tem muito mais pra gente, além de internet, além de tantas coisas que tem nos ocupado, sabe? Mas eu já volto com o cabelo lavado pra gente continuar falando sobre isso e como você conseguir ter essa sensação de cabelo limpo, mas na sua mente, na sua alma e descansada no Senhor. Peraí. Prontinho, finalmente cabelo lavado, gente. Ai, que delícia. Realmente, é a mesma sensação de sair da internet. Mas vamos lá, que a gente tem muita coisa pra conversar. Colei aqui algumas coisas que eu não posso esquecer de falar com vocês. Se eu estiver olhando muito pra cá é porque eu tô usando vocês de espelho, né? Claro, porque não tinha espelho pra colocar aqui. E é isso. O que eu vou fazer aqui, gente, eu não tô ensinando finalização pra ninguém. Nada que eu tô fazendo aqui é tutorial, tá? É só a forma que eu finalizo meu cabelo com os produtos que eu uso. E é algo que Deus me mandou fazer, então eu estou fazendo, tá bom? E aí cabe uma curiosidade também, né? Na minha adolescência eu tinha um canal só sobre cachos. Então, assim, eu tenho uma certa noção, eu sei cuidar do meu cabelo, mas aqui eu não vou estar ensinando, eu tô só conversando com vocês e fitando meu cabelo assim como eu sentaria com uma amiga e conversaria, tá bom? Então, bora lá. Gente, eu tô preocupada com esse vídeo ficar grande, porque nós temos bons pontos aqui pra tratar. Tô lendo aqui as minhas anotações e assim, nós temos muitas coisinhas para tratar. A questão é, eu quero também que esse vídeo fique otimizado, não quero que ficar falando um monte de coisa repetida e tudo mais, e por isso que eu fiz o roteiro, deixei bem pertinho de mim, pra eu conseguir dar conta de finalizar cabelo e ao mesmo tempo conversar com vocês. Mas, Deus no controle e bora! Esses dias eu me deparei com uma palavra sobre isso, porque quando isso começou a me incomodar, eu comecei também a procurar informações sobre isso, o que as pessoas, né, que eu tenho como influência cristã também falam sobre isso, o que tá acontecendo, e comecei a consumir conteúdo sobre isso, né, sobre consumo na internet. E uma palavra assim que, cara, é a verdadeira definição, eu não achei uma definição melhor ainda, é que a sensação de estar na internet, né, estar imerso, sem controle de telas, sem você ter um norte e usar essa ferramenta de uma forma saudável, nós ficamos com a sensação de que nós estamos entupidos. E é essa a sensação, não tem como eu dizer que é outra, sabe? Eu sinto que eu tô entupida de informações, tô entupida de conteúdo e conteúdo que eu não sei nem o que fazer com isso, sabe? Vídeos que não vão me acrescentar em nada, que são só informações sendo colocadas no meu cérebro. Então, assim, quando eu vi essa palavra entupido, fez todo sentido e eu acho que é o que define melhor o que a gente tem vivido e como tem sido, né, essa nova geração de tecnologia. Nós evoluímos muito rápido em relação à tecnologia, né, todos nós sabemos disso, celular, internet e tudo mais. E aí, se a gente for olhar para o cerne da criação, para como as coisas foram criadas, gente, não é natural. Não é natural a gente ter tantas informações
à nossa volta, ter tanta coisa disponível, sabe? É uma coisa assim muito louca. A Fernanda Vitivits até falou esses dias no podcast que ela foi do Jesuscope, que não é natural porque se não fosse a internet, eu não teria tanto acesso à vida de tantas pessoas de forma tão íntima, digamos assim. Nós temos relações, nós temos círculos de amizade, de família, e o nosso cérebro, ele tá pronto, ele é preparado, é natural que ele tenha informações sobre essas pessoas. Só que o que aconteceu? Hoje, se a gente quiser, a gente sabe da vida de muita gente. As pessoas postam o dia a dia delas, postam as coisas. E, gente, aqui eu não tô falando que é certo ou errado, só tô falando sobre o excesso de informação, tá? São muitas informações. É um emaranhado de informações. E o nosso cérebro não tá pronto pra isso. Então, meio que ele surta, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode de falar, assim, sabe? Fora de questões espirituais e tudo mais, é isso. Nosso cérebro não foi feito para tanta informação. Então, eu sei coisas de pessoas que eu não deveria saber. Então, a minha mente fica sobrecarregada. Minha cabeça fica sempre cheia, eu tô sempre exausta. E essa exaustão é como eu falei com vocês. São tantas decisões, a nossa cabeça tá tão cheia de coisas que nós não descansamos. E acho que vocês sabem, né, que o cansaço mental, ele é muito pior do que o cansaço físico. Porque o cansaço físico, você deita, dorme, vai fazer qualquer coisa para descansar. Agora, a mente, você pode deitar, dormir e acordar pior do que você foi dormir. Então, assim, você precisa de uma descarga, você precisa de um descanso que é mental. Só que, como eu falei, no nosso tempo hoje, infelizmente, no nosso tempo livre, no nosso horário de almoço, na pausa pro café, na hora que a gente, acabei tudo, vou relaxar, a gente pega o celular e começa a passar feed. Então, nosso corpo tá cansado, nossa mente tá cansada e a gente vai, pega e bota uma tela na nossa cara. E aí continua informação, 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 tomada de decisão, curto ou não, o que que eu faço? E cara, se você veio do Instagram, ou da última vez que você acessou, vou colocar assim, que eu sei que foi hoje, quais foram os últimos... Eu ia falar 5, mas vou falar 3. Quais foram os últimos 3 vídeos que você viu? Os últimos 3 reels que você assistiu? O que que falava? Era sobre o quê? Sabe? A gente tá perdendo a noção das informações, sabe? Porque, como eu falei, muitas vezes é um conteúdo que não faz sentido nenhum você ter na sua cabeça. De forma natural, você não teria acesso a isso, porque é a vida da outra pessoa, lá na casa dela, ou algo que aconteceu que não é na sua cidade e tal. E também você tá perdendo a sua capacidade de memorizar as coisas, de lembrar, de reter informações. E assim, gente, eu falo isso, né, com um pouco mais de propriedade, porque se você caiu aqui de paraquedas, eu sou psicóloga. Então, assim, eu tenho a parte do espiritual que o Senhor me ensina e eu tenho a parte que eu estudei também. Então, por isso que eu tô falando aqui tanto de coisas da ciência, coisas sobre o cérebro, capacidades humanas e também sobre o lado espiritual, beleza? E claro, né, gente, se você tiver coisas pra agregar sobre o assunto, bota aqui embaixo que a gente continua a conversa. Se eu ver a necessidade, eu trago outro vídeo aqui sobre isso, porque, cara, é um tipo de vídeo muito extenso, muito denso e muitas camadas. Então, a minha preocupação é não fazer um vídeo longo, mas ao mesmo tempo, tem coisas que precisam ser ditas, sabe? Tem coisas que precisam ser faladas e são muitas camadas. Então, assim, né? Vamos ver e se a gente precisar, a gente continua essa conversa num próximo vídeo. E aí, o que eu vejo que acontece muito? A sua cabeça fica cheia, você tá cansado. E aí tá, mesmo que você tenha momentos de silêncio no seu dia, que você conseguiria processar o que você tá sentindo, pensando, os acontecimentos do seu dia, cara, quantas vezes eu já me peguei no banho, ou fazendo comida, lavando vasilha, pensando na vida da fulana que eu tava vendo no Instagram. Pensando, ela tá de tantos meses, ela comprou um enxoval pro bebê, o cabelo dela tá caindo, ela foi no salão, nossa, isso deve estar sendo difícil pra ela. Cara, sabe, ao invés de eu pensar no meu cabelo, no meu enxoval, sei lá, nas coisas que estão acontecendo comigo, eu tô pensando, sabe, na vida de outras pessoas. É tanta informação que o nosso cérebro não consegue processar. E aí, né, muitas vezes a gente acaba tendo até insônia, né? Eu ia chegar nisso em outro momento, mas aqui veio a calhar, né? Mas enfim, a gente chega a ter insônia por causa disso. Por quê? Você tá assim, ó, informação, informação, informação. E aí, gente, eu perco tudo que eu tô pegando aqui, meu Deus. E vocês estão conseguindo ver claramente a minha falta de habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque ou eu paro e mexo no cabelo,
ou eu fico falando e não mexo no cabelo. Então, assim, paciência comigo, gente, é porque Deus mandou, tá? Mas enfim, como eu tava falando, você fica informação, 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 aí no seu tempo de descanso mais informação, e aí chega a hora de dormir, você tá agarrado no celular, às vezes você dorme com o celular ligado, às vezes você dorme assistindo uma coisa, e aí você dorme. Aí seu cérebro fala assim, tá, ela parou, então agora eu vou processar. E aí você não consegue dormir. Ou você tem sonhos totalmente nada a ver. Você sonha com as pessoas da internet que estavam lá, que você assistiu o dia inteiro. Você se pega de madrugada pensando naquelas pessoas. Sabe quando você tem aquelas acordadas à noite? Você perde o sono, gente, porque é o único momento que o seu cérebro tá sentindo silêncio, então ele vai processar. Ele vai processar aquilo que você não processou durante o dia. Então, assim, você precisa de silêncio, você precisa de secreto, você precisa de pausas. E assim, a gente vai falar, né, mais especificamente sobre isso também, sobre secreto, sobre pausas. Mas, cara, é isso. Se você tem sentido estafado, se você tem se sentido sobrecarregado, cheio de informação, se você tem essa sensação dessas coisas que eu tô falando aqui, é hora de fazer uma pausa. Pede orientação ao Senhor, se é pra fazer de um mês, se é pra fazer de uma semana, se é pra você sair por um tempo até você tá preparado pra voltar e usar de forma mais sábia, né? Digamos assim. Enfim, se você tá se sentindo assim, Deus tá te chamando pro secreto, Deus tá te chamando pra ter silêncio, pra algo mais, sabe? Tem tanta coisa que Ele quer fazer com você e através de você que Ele só vai fazer se você tirar esse tempo de silêncio, sabe? De contemplação, de estar com Ele. Então, assim, só um adendo aqui. Se você tá sentindo tudo isso, realmente Deus tem te chamado pro secreto e é um momento de você ficar em silêncio com Ele. Mas eu vou te dar algumas dicas também de como fazer isso de forma funcional, porque você simplesmente sair do celular e ficar parado olhando pro nada também, não vai resolver, né? E aí tá, você tá cheio de informações o dia todo sobre todo e todos. E aí, o que que acontece? Você não processa suas próprias informações, seus próprios pensamentos, sentimentos. A criatividade vai pro beleléu, então se você trabalha ou faz algum tipo de criação para Deus, né? Ali você vai se estagnar sim. Se você cria, né, por exemplo, você cria vídeos pela internet, você não vai ter repertório para criar porque você tá tão entupido, você tá tão cheio de tudo que a sua criatividade vai embora. Você pode ver vários criadores de conteúdo que falam, sabe, ai, quando eu tô sem criatividade eu preciso me isolar. Quando eu tô muito assim na internet, eu preciso sair para ter novas ideias. Quantas pessoas fazem o detox, né, de dezembro para janeiro e quando voltam pro Instagram, quando voltam para as redes, estão cheios de novas ideias. Por quê? Porque a internet te paralisa, ela te faz engessar, ela te faz ficar alienado naquilo ali e tudo à sua volta perde o sentido. Você só olha para aquilo e você não faz o que você tem que fazer, sabe? E aí, o que que tem acontecido? E se eu estiver ficando doida, você pode falar aqui embaixo. A gente tem uma geração que não sabe esperar, a gente tem uma geração que não tem memória, a gente tem uma geração que tem muita insônia, tem muita ansiedade, depressão, muitas vezes por essa falta de processamento, essa falta de silêncio, gente, de reflexão, de refletir sobre as coisas que você tem sentido, sabe? Quantas vezes você passa dias e dias com alguma sensação, algum sentimento por conta de algum acontecimento e você não para pra pensar naquilo, você vai só vivendo, sabe, os dias, vivendo não, né, vegetando os dias, então só engolindo mais informações e você não elabora a si mesmo. Então é o motivo, né, de muitas pessoas irem pra terapia, inclusive, porque não estão se ouvindo. A gente fala muito, né, que as pessoas vão pra terapia pra se ouvir, pra se entender. Exatamente por isso. A gente vai te ensinar um processo que era pra você fazer naturalmente, só que como você tá tão mergulhado em outra realidade, você não consegue fazer isso sozinho. Então o psicólogo ele vai te dar essas ferramentas, vai te ensinar a elaborar suas próprias questões, elaborar suas problemáticas, porque você sozinho não tá dando conta, entende? E aí acontece um adoecimento pela própria excesso de informação, pelo próprio estafa do que tá acontecendo com você. A gente tá vendo cada vez mais isolamento social no sentido de, ai, na internet eu tenho amigos, na internet eu consigo falar coisas e eu não tenho amigos na realidade, sabe? Na minha escola, na minha igreja, enfim, eu fico na minha e aí chego em casa e eu consigo falar com as pessoas da internet. Então, assim,
isso adoece. Nós fomos feitos para ter relações. E claro, você pode ter amigos na internet. Eu tenho várias pessoas que admiro, que acompanho, que a gente faz essa troca, sabe? Mas isso não pode ser tudo. Tem que ser humano, tem que ser tátil, tem que ser corpo a corpo, tem que ter humanidade. Porque a gente está perdendo as nossas habilidades sociais, a gente está cada vez se isolando mais, as relações estão cada vez monossilábicas. Quantas conversas você faz só com figurinha, sabe? Só com coisas simples, sabe? Cada vez tem ficado mais... Oh, meu Deus, eu perco tudo. Cada vez tem ficado mais superficial as relações, sabe? Então, assim, a gente tá virando robô. A gente tá virando uma coisa que não dá, sabe? E por isso que tem muita gente que chega a um ponto que não dá mais, que precisa de ajuda, ou que, né, cai, como eu falei, na depressão, numa ansiedade, tem crise de pânico, sabe? Porque não tá conseguindo processar tudo que tá acontecendo. E é exatamente por isso que tem acontecido muito nessa nova geração, muito com os jovens de hoje, porque a gente não tá dando conta, porque isso não é natural. E aí a gente vê o que? Várias pessoas, e aí até idosos também eu já vi, né? Viciados em telas. Então, assim, eu tenho conhecidos que já acordam no celular, né? Todo mundo tem, né? E até eu já fiz isso também muito, né? Acorda no celular, vai no banheiro com o celular, come com o celular, vai tomar banho, bota música, vai lavar vasilha, bota um podcast, vai trabalhar, bota música, vai pegar um ônibus, bota pregação. E é claro, gente, a gente tem que estar conectado com o Senhor, de várias formas. E, claro, os podcasts, as pregações, o louvor são essenciais na nossa vida. Mas se eles são 80% do seu dia, isso está errado. Porque você está ouvindo pessoas falarem de Deus, mas você não tem estado com Deus. E sem essa parte, sabe, do seu particular com Deus, as pregações, todo o resto se torna vazio, sabe? Tem que ser um conjunto das coisas. Você tem que ter tempo de silêncio, você tem que dar tempo para o seu cérebro processar as informações. Você tem que dar tempo para Deus administrar isso que você está sentindo, para Deus falar com você. E aí a gente tem visto muitas pessoas viciadas em telas, né? Como eu estava falando, e acordam e vão dormir em telas diferentes, claro, né? Você vê um seriado, aí depois você faz outra coisa, aí você pega um celular, aí você abre o computador. Então, assim, tudo é tela, gente. Então, assim, a gente tem que saber administrar isso daí. E também acaba que a internet coloca a gente numa bolha. A gente sabe que o algoritmo, né, ele indica pra gente aquilo que a gente consome. O que mais você curtiu, o que mais você parar tempo assistindo, ele vai continuar encaminhando pra você. Então, uma coisa que eu percebi, né, há um tempo atrás, é que, cara, ele te coloca numa bolha, como se... Sabe as verdades que você acredita, que você curte, que você compartilha? Como se só elas fossem verdades. Então, por exemplo, se eu entro no meu Instagram, eu até brinco, né, com meu esposo, que o meu Instagram não tem nada de engraçado. Eu gosto de ver de vez em quando, né? Às vezes é gostoso você relaxar, assistir uns memes e tal. No meu celular não tem. Então, quando eu quero relaxar nesse sentido, acontecem muitos momentos de eu e meu esposo sentarmos e olhar no celular dele. Porque no Instagram dele tem um monte, entendeu? Porque é o que ele curte, é o que ele assiste. Então, se eu abro, né, o meu Instagram ou o Instagram dele, ou se eu abro o meu Instagram pessoal e o, né, Ariane Prati, que é o que a gente tem trocas, cara, o conteúdo é totalmente diferente, porque o que está sendo consumido lá é diferente. Então, no meu celular é uma verdade, no celular do meu esposo é uma outra verdade, sabe? Provavelmente o seu Instagram é diferente do meu, sabe? Então, assim, é como se ele te cercasse de informações, todas que você concorda, claro, para você curtir, compartilhar, e te isola de todo o resto, como se só aquela verdade fosse única, sabe? Como só você fosse verdadeiro. Isso tem causado muita intolerância na gente também. Prova disso, né, gente? São as últimas eleições, que não tem sido nada fáceis. Quantas pessoas perderam laços com familiares, com amigos. Teve briga mesmo, sabe? Por questão política, porque a gente tá ficando intolerante. A gente não aceita ouvir uma verdade que não é nossa. A gente só aceita a nossa, e qualquer outra coisa que for falada, a gente simplesmente entra no ouvido e sai pelo outro. A gente não absorve, a gente se vira contra, como se a gente criasse uma armadura. Porque o nosso Instagram, a nossa rede social,
fala o tempo todo que aquela ali é a verdade, que aquilo ali tá certo e quem pensa diferente tá errado, sabe? Então, cara, a gente tá se isolando socialmente até dentro da rede que a gente quer ser social. Então, assim, não faz sentido, não faz sentido. E aí, como você tá estafado, cheio de informação, você vive alheio, você acorda e vai dormir com o celular na mão e você fica paralisado, você vive de uma forma que, sabe, o dia de ontem ou o dia de hoje não faz a menor diferença porque você não fez nada da sua lista de prioridades, você não fez nada do que você precisava fazer, sabe? E quando, né, eu tive a minha época de ficar mergulhada no celular, eu sentia muito frustrada porque acabava o dia e eu ficava com aquela sensação de eu não fiz nada da minha lista, eu não fiz nada que eu precisava fazer hoje. E aí eu ia olhar nos registros, né, do celular e eu ficava assustada com a quantidade de horas que eu tinha ficado no Instagram, que né, eu não tenho outras redes, né? Eu só tenho o Instagram e o YouTube. Então, a quantidade de tempo que eu tinha passado no Instagram. E eu ficava tipo, cara, isso é desumano, isso é... Que horas que eu perdi tanto tempo aqui, sabe? Mas o Instagram, né, as redes sociais, elas são feitas pra te prender. Eu vejo que o YouTube um pouco mais, a gente vai falar um pouco disso lá na frente, mas o Instagram principalmente é feito pra te prender num sentido de gancho, sabe? Sempre que você termina uma coisa, te puxa pra outra, termina, puxa pra outra. Então, quem nunca, né, entrou pra só olhar um negócio, responder alguém, ou vou ficar 5 minutos e quando você viu passou mais de 1 hora, passou 2 horas, já acabou seu tempo que você tinha pra fazer aquela atividade e você não fez. Gente, meu Deus, quantas vezes eu deixei de gravar vídeo porque eu fiquei no celular e quando eu vi a luz do dia já tinha ido embora, porque eu ainda não tinha luzes, né, como é que fala? Artificiais. E aí não dava pra gravar mais, entende? Então assim, quanto tempo perdido. Então, a internet, ela paralisa a gente no sentido de comparação, né? Que a gente já tá cansado de saber a comparação, porque como eu falei, você tá vendo a vida de várias pessoas e ninguém vai ficar postando o que tá dando errado, ninguém vai ficar postando o que não tá legal, sabe? Ninguém vai postar briga de casal, ninguém vai postar criança fazendo birra, ninguém vai postar o boleto que não conseguiu pagar, entendeu? Ou que veio com juros. Ninguém tá postando isso, mas todo mundo tem, gente, sabe? A vida, ela é feita disso, ela é feita de coisas boas e coisas ruins. Deus falou que a gente teria aflições, só que o nosso problema é que a gente fica se comparando, a gente fica o tempo todo se medindo pelo que o fulano tá postando. Sendo que o que ele tá postando é uma vírgula do dia dele, da realidade dele, sabe? A gente só mostra o que a gente quer mostrar. Então, a comparação, ela de certa forma, muito comum, né? Mas ela é muito injusta, sabe? Ela não coloca na balança as coisas de forma correta, sabe? As 24 horas que aquela pessoa teve, muitas vezes não foi a mesma que você teve, sabe? Então, por exemplo, né? Igual no último vídeo eu falei com vocês que eu tô ficando em casa. É injusto eu querer medir o tempo que eu tenho pra me dedicar a algum projeto que Deus me deu. E medir você que tá trabalhando fechado, ou que trabalha, sabe, de qualquer forma, que você tá fazendo faculdade, porque até minha pós eu já acabei. Então, nesse momento, os únicos estudos que eu estou fazendo, nesse exato momento, é teológico. Então, também são coisas que me aproximam de Deus, sabe? Então, assim, não faz sentido eu comparar o meu tempo com o seu, por exemplo. Assim como tem pessoas que têm uma realidade ainda mais favorável do que a minha. E é injusto eu me comparar com essas pessoas também, sabe? Porque eu também tenho as minhas demandas, eu também tenho as minhas obrigações, por mais que eu esteja em casa. Então é muito injusto. E a internet, ela também paralisa a gente no sentido de alienar mesmo, sabe? Igual eu falei, de passar o dia e você não fez nada. Passou o dia e você não tirou aquelas metas do papel. Então, quantos projetos, quantas coisas você deixou de fazer no último ano? E é por isso, gente, que todo ano são as mesmas metas, porque a gente não consegue fazer metas novas, porque a gente ainda tá agarrado naquelas antigas.